Olá, meu nome é Atetipian Shintal Paulo. Eu sou do país de Myanmar. Eu gostaria de compartilhar com vocês meu testemunho do que aconteceu comigo. Mas primeiro eu gostaria de dar algumas informações básicas da minha vida enquanto crescia. Eu nasci em 1958 na cidade de Bogali, na área do delta do Irrawaddy, no sul de Myanmar, antiga Birmânia. Meus pais, que eram budistas devotos como a maioria das pessoas em Myanmar, me deram o nome de Titipin, que significa árvore em inglês. Nossas vidas foram muito simples onde eu cresci. Aos 13 anos saí da escola e comecei a trabalhar em um barco de pesca. Nós pegamos peixe e às vezes também camarão dos rios numerosos e fluxos na área de Irrawaddy. Aos 16 anos, tornei-me o líder do barco. Nesta época, eu morava na ilha Uperma em Malajion, ao norte de Bogali, onde nasci. Este lugar é de cerca de 100 quilômetros a sudoeste de Yangon, capital de nossa nação. Um dia, quando eu tinha 17 anos, pegamos muitos peixes em nossas redes. Por causa dos muitos peixes, um grande crocodilo foi atraído por nós, seguiu o nosso barco e tentou nos atacar. Nós ficamos apavorados. Então nós freneticamente remamos nossos barcos em direção à margem do rio o mais rápido que pudemos. O crocodilo nos seguiu e esmagou nosso barco com sua cauda. Embora ninguém tenha morrido neste incidente, o ataque afetou muito minha vida. Eu não queria mais pescar. Nosso pequeno barco afundou por causa do ataque do crocodilo. Nós tivemos que ir para casa, para nossa aldeia, naquela noite em um barco de passageiros. Não muito tempo depois, os patrões de meu pai o transferiram para Yangon City, anteriormente escrito Rangoon. Aos 18 anos fui enviado a um mosteiro budista para ser um monge noviço. A maioria dos pais em Myanmar tentam enviar seu filho para um monastério budista pelo menos por um tempo, já que é considerado uma grande honra ter um filho servindo dessa maneira. Temos conservado esse costume por muitas centenas de anos. Quando completei 19 anos e 3 meses de idade em 1977, tornei-me um monge normal. O monge sênior do meu mosteiro me deu um novo nome budista, que é o costume em nosso país. Eu era agora chamado de Unatapanita Zinturya. Quando nos tornamos um monge, não usamos mais o nome que nos foi dado no nascimento por nossos pais. O nome do mosteiro em que vivi é chamado Mandalai Kyaikazan Kyaini. O nome do monge sênior chamava-se Uzadila Kyarnikan Sayadaw. Uzadila era o seu nome. Ele era o monge budista mais famoso em todo o Myanmar na época. Todo mundo sabia quem ele era. Ele foi amplamente homenageado pelo povo e respeitado como um grande professor. Eu digo que ele era, porque em 1983 ele morreu de repente quando se envolveu em um acidente de carro fatal. Sua morte chocou a todos. Na época, eu era monge há 6 anos. Eu me esforcei para ser o melhor monge que pude, e seguir todos os preceitos do budismo. Em um estágio, eu me mudei para um cemitério onde eu vivia e meditava continuamente. Alguns monges que realmente querem conhecer as verdades de Buda fazem coisas como eu. Alguns se movem profundamente nas florestas onde vivem uma vida de abnegação e pobreza. Procurei negar meus pensamentos e desejos egoístas, fugir da doença e do sofrimento, e me libertar do ciclo deste mundo. No cemitério, eu não tinha medo de fantasmas. Eu tentei alcançar tal paz interior e autorrealização, que mesmo quando um mosquito pousasse no meu braço eu deixava que ele me mordesse em vez de enxotá-lo. Por anos eu me esforcei para ser o melhor monge que pude, e não para prejudicar qualquer ser vivo. Eu estudei os sagrados ensinamentos budistas como todos os meus antepassados fizeram antes de mim. Minha vida prosseguiu como monge até eu ficar muito doente. Eu estava em Mandalay na época, e tive que ser levado ao hospital para tratamento. Os médicos fizeram alguns testes comigo e disseram que eu tinha febre amarela e malária ao mesmo tempo. Após cerca de um mês no hospital, eu estava piorando. Os médicos me disseram que não haviam chances de eu me recuperar, e me dispensaram para fazer planos para morrer. Esta é uma breve descrição do meu passado. Agora gostaria de contar algumas das coisas notáveis que aconteceram comigo depois dessa hora. Depois que fui dispensado do hospital, voltei ao mosteiro onde outros monges cuidavam de mim. Eu fiquei mais fraco, e estava caindo na inconsciência. Eu soube depois que eu realmente morri por 3 dias. Meu corpo decaiu e fedia a morte, e meu coração parou de bater. Meu corpo estava preparado para a cremação, e foi submetido a rituais tradicionais de purificação budista. Embora eu tenha desaparecido em meu corpo, lembro que minha mente e meu espírito estavam totalmente alertas. Eu estava em uma tempestade muito poderosa. Um tremendo vento achatou toda a paisagem até que não houvesse árvores ou qualquer outra coisa em pé. Apenas uma planície plana. Eu andei muito rápido ao longo desta planície por algum tempo.
Não havia outras pessoas em parte alguma. Eu estava sozinho. Depois de algum tempo eu cruzei um rio. Do outro lado do rio eu vi um horrível e terrível lago de fogo. No budismo não temos um conceito de um lugar como este. No começo eu estava confuso, e não sabia que era o inferno até que eu vi Yama, o rei do inferno. Yama é o nome atribuído ao rei do inferno em numerosas culturas por toda a Ásia. Seu rosto parecia o rosto de um leão. Seu corpo era como um leão, mas suas pernas eram como de uma naga, espírito de serpente. Ele tinha vários chifres na cabeça. Seu rosto era muito feroz, e eu estava com muito medo. Tremendo, perguntei-lhe o nome dele. Ele respondeu: Eu sou o rei do inferno, o destruidor. O rei do inferno me disse para olhar para o lago de fogo. Olhei, e vi as vestes cor de açafrão usadas pelos monges budistas em Myanmar. Eu olhei mais de perto e vi a cabeça raspada de um homem. Quando eu olhei para o rosto do homem, vi que era o Zedilak Yarnikan Sayadaw, o famoso monge que morreu em um acidente de carro em 1983. Perguntei ao rei do inferno por que o meu ex-líder estava confinado a esse lago de tormento. Eu disse: porque ele está neste lago de fogo. Ele foi um professor muito bom. Ele até tinha uma fita de ensino chamada Você é um homem ou um cachorro, o que ajudou milhares de pessoas a entenderem que seu valor como seres humanos é muito maior do que os animais. O rei do inferno respondeu: Sim, ele era um bom professor, mas ele não acreditava em Jesus Cristo. É por isso que ele está no inferno. Foi-me dito para olhar para outra pessoa que estava no fogo. Eu vi um homem com cabelo muito comprido enrolado no lado esquerdo da cabeça. Ele também estava vestindo uma túnica. Eu perguntei ao rei do inferno: quem é esse homem? Ele respondeu: Este é o que você adora, Gautama, Buda. Fiquei muito perturbado ao ver Gautama no inferno. Eu protestei dizendo: Gautama tinha boa ética e bom caráter moral. Por que ele está sofrendo neste lago de fogo? O rei do inferno me respondeu: Não importa o qual bom ele era, ele está neste lugar porque não acreditava no Deus eterno. Então eu vi outro homem que parecia estar usando um uniforme de soldado. Ele tinha uma grande ferida no peito. Eu perguntei: quem é esse homem? O rei do inferno disse: Este é Aung San, o líder revolucionário de Myanmar. Aung San está aqui porque ele perseguiu e matou cristãos, mas principalmente porque ele não acreditava em Jesus Cristo. Em Myanmar, as pessoas têm um ditado comum que diz: soldados nunca morrem, eles vivem. Disseram-me que as legiões do inferno têm um ditado que diz: soldados nunca morrem, mas vão para o inferno para sempre. Eu olhei e vi outro homem no lago de fogo. Ele era um homem muito alto e estava vestido com uma armadura militar. Ele também estava segurando uma espada e um escudo. Este homem tinha uma ferida na testa. Esse homem era mais alto do que qualquer pessoa que eu já vi. Ele tinha 6 vezes o comprimento entre o cotovelo de um homem e as pontas de seus dedos quando ele estica o braço para fora, mais uma extensão dos dedos de um homem quando ele estende a mão. O rei do inferno disse: O nome deste homem é Golias. Ele está no inferno porque blasfemou contra o Deus eterno e seu servo Davi. Eu estava confuso porque não sabia quem era Golias ou Davi. O rei do inferno disse: Golias está registrado na Bíblia cristã. Você não o conhece agora, mas quando se tornar cristão você saberá quem ele é. Fui então levado a um lugar onde vi pessoas ricas e pobres se preparando para comer suas refeições à noite. Eu perguntei: quem cozinhou a comida para essas pessoas? O rei do inferno respondeu: Os pobres têm que preparar sua própria comida, mas os ricos arranjam outros para cozinhar para eles. Quando a comida foi preparada para os ricos, eles se sentaram para comer. Assim que começaram, uma fumaça espessa apareceu. As pessoas ricas comeram o mais rápido que podiam para aliviar as suas consciências. Eles estavam lutando para respirarem por causa da fumaça. Eles tinham que comer rápido porque estavam com medo de perder o seu dinheiro. O dinheiro deles é o Deus deles. Outro rei do inferno então veio até mim. Eu também vi um ser cujo trabalho era atiçar os fogos sob o lago de fogo para mantê-lo quente. Este ser me perguntou: Você está indo para o lago de fogo também? Eu respondi: Não, eu estou aqui apenas para observar. O aparecimento dessa criatura alimentando o fogo foi muito aterrorizante. Ele tinha 10 chifres na cabeça e uma lança na mão que tinha 7 lâminas afiadas vindo do final. A criatura me disse: Você está certo. Você veio aqui apenas para observar. Não consigo encontrar seu nome aqui. Agora você deve voltar pelo caminho que veio. Ele apontou-me para a planície desolada pela qual eu caminhara antes de chegar ao lago de fogo. Eu andei muito tempo até estar sangrando. Eu estava com calor e com muita dor. Finalmente, depois de caminhar por cerca de 3 horas, cheguei a uma estrada larga. Eu caminhei por essa estrada por algum tempo até chegar a uma bifurcação. Uma estrada indo para a esquerda era larga,
Uma estrada menor foi para o lado direito. Havia uma placa na bifurcação dizendo que a estrada para a esquerda era para aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo. O caminho menor para a direita era para os crentes em Jesus. Eu estava interessado em ver onde a estrada maior levava. Então comecei a descer. Havia 2 homens andando cerca de 300 metros à frente de mim. Tentei alcançá-los para poder andar com eles, mas não importava o quanto tentasse, não conseguia alcançá-los. Então me virei e voltei para a bifurcação na estrada. Continuei a observar esses 2 homens enquanto eles caminhavam pela estrada longe de mim. Quando chegaram ao fim da estrada, foram esfaqueados de repente. Esses 2 homens gritaram com muita dor. Eu também gritei quando vi o que aconteceu com eles. Percebi que a estrada maior terminava em grande perigo para aqueles que viajavam por ela. Eu comecei a andar pela estrada dos crentes. Depois de viajar por cerca de 1 hora, a superfície da estrada se transformou em ouro puro. Era tão puro que quando olhei para baixo pude ver meu próprio reflexo perfeitamente. Eu então vi um homem parado na minha frente. Ele estava vestindo uma túnica branca. Eu também ouvi belas canções. Oh, era tão lindo e puro. Foi muito melhor e mais significativo do que a adoração que temos nas igrejas aqui na terra. O homem de roupão branco me pediu para andar com ele. Perguntei-lhe, qual é o seu nome? Mas ele não respondeu. Depois que eu perguntei seu nome 6 vezes, o homem respondeu dizendo, eu sou aquele que tem a chave do céu. O céu é um lugar muito bonito. Você não pode ir lá agora, mas se você seguir a Jesus Cristo, você poderá ir lá depois que a sua vida terminar na terra. O nome do homem era Pedro. Pedro então me pediu para sentar, e ele me mostrou um lugar ao norte. Pedro disse, olhe para o norte e veja Deus criar o homem. Eu vi o Deus eterno de longe. Deus falou com um anjo dizendo, façamos um homem. O anjo implorou a Deus e disse, por favor, não faça um homem. Ele fará o mal e o entristecerá. Mas Deus criou o homem de qualquer maneira. Deus soprou no homem e o homem voltou à vida. Ele deu a ele o nome de Adão. Então Pedro disse, agora levante-se e volte de onde você veio. Fale com as pessoas que adoram a Buda e que adoram a ídolos. Diga-lhes que eles devem ir para o inferno se eles não mudarem. Aqueles que construírem templos e ídolos também têm que ir para o inferno. Aqueles que dão oferendas aos monges para ganhar mérito para si, irão para o inferno. Todos aqueles que rezam para os monges e os chamam de pra, irão para o inferno. Cantam e dão vida aos ídolos irão para o inferno. Todos aqueles que não creem em Jesus Cristo irão para o inferno. Pedro me disse para voltar à terra e testemunhar sobre as coisas que eu tinha visto. Ele também disse, você deve falar em seu novo nome. A partir de agora você deve se chamar Atete Pianchintal Paulo. Esse nome quer dizer, Paulo que voltou à vida. Eu não queria voltar. Eu queria ir para o céu. Anjos abriram um livro. Primeiro eles procuraram o meu nome de infância Titipim no livro, mas não conseguiram encontrá-lo. Eles então procuraram o nome que me foi dado quando entrei no monge budista, o Natapanita Azinturya, mas também não estava escrito no livro. Então Pedro disse, seu nome não está escrito aqui. Você deve retornar e testificar sobre Jesus ao povo budista. Voltei pela estrada de ouro. Mais uma vez ouvi belas canções do tipo que nunca ouvi antes ou desde então. Pedro andou comigo até a hora em que voltei para a terra. Ele me mostrou uma escada que descia do céu. A escada não alcançou a terra, mas parou no ar. Na escada eu vi muitos anjos, alguns indo para o céu e alguns descendo a escada. Eles estavam muito ocupados. Eu perguntei a Pedro, quem são eles? Pedro respondeu, eles são mensageiros de Deus. Eles estão relatando para o céu os nomes de todos aqueles que creem em Jesus Cristo e os nomes daqueles que não creem. Pedro então me disse que era hora de voltar. A próxima coisa que percebi foi o som de choro. Ouvi minha mãe gritar, meu filho, por que você nos deixou agora? Eu também ouvi muitas outras pessoas chorando. Eu percebi que estava deitado em uma caixa. Eu comecei a me mexer. Minha mãe e meu pai começaram a gritar, ele está vivo, ele está vivo. Outras pessoas que estavam mais longe não acreditavam em meus pais. Eu então coloquei minhas mãos nos lados da caixa e me sentei na posição vertical. Muitas pessoas foram atingidas pelo terror. Eles gritaram, é um fantasma, e fugiram tão rápido quanto suas pernas podiam carregá-los. Os que ficaram sem palavras e tremendo. Percebi que estava sentado com um líquido fedorento e fluidos corporais, o suficiente para encher cerca de 3,5 xícaras. Este era o líquido que tinha saído do meu estômago e do meu interior enquanto meu corpo estava deitado no caixão. É por isso que as pessoas sabiam que eu havia realmente morrido. Dentro do caixão, havia um tipo de folha de plástico fixada à madeira. Esta folha é colocada lá para reter os líquidos de um cadáver.
porque muitos cadáveres liberam muito fluido como o meu. Aprendi mais tarde que estava a poucos momentos de ser cremado nas chamas. Em Myanmar, as pessoas são colocadas em um caixão, a tampa é então pregada e todo o caixão é queimado. Quando voltei à vida, minha mãe e meu pai foram autorizados a olhar para o meu corpo pela última vez. Momentos depois a tampa do meu caixão teria sido fechada, e eu teria sido cremado. Eu imediatamente comecei a explicar as coisas que eu tinha visto e ouvido. As pessoas ficaram surpresas. Eu lhes falei sobre os homens que eu tinha visto no Lago de Fogo, e lhes falei que só os cristãos conhecem a verdade, que nossos antepassados e nós fomos enganados por milhares de anos. Eu disse a eles que tudo que nós acreditamos era uma mentira. As pessoas ficaram admiradas porque sabiam que tipo de monge eu era, e quão zeloso eu tinha sido pelos ensinamentos de Buda. Em Myanmar, quando uma pessoa morre, seu nome e idade são escritos ao lado do caixão. Quando um monge morre, o nome do monge, a idade e o número de anos que ele serviu como monge são escritos do lado do caixão. Eu já tinha sido registrado como morto, mas como você pode ver, agora estou vivo.